Sexta-feira, geralmente vem menos pessoas, menos gente, ainda mais por conta do horário, né? Acho que semana que vem a gente já volta no horário das 20 horas, e muita gente está com medo, né? Mas você veio para adorar o Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. Talvez você fale assim, essa eu já sei. Olha que legal, sua Bíblia é igual a minha, hein? Aí, ó. É isso aí, eu falei para os irmãos, compra uma Bíblia igual a minha, por causa das versões, né? Acompanha a versão. Tem aí a tal da versão moderna, né? Atualizada, linguagem de hoje. Se for para na linguagem de hoje, daqui a pouco, quando tiver escrito irmão na Bíblia, vai ler mano. Eles vão mudando. Eu prefiro a tradicional zona aqui mesmo, ó. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Juízes capítulo 6. Pastor, essa eu já conheço. Está gravando, pastora? Vinícius, põe o fundo para mim, filho. Está escrito assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, nos montes, cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam o fruto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar. Nem eles, nem seus camelos, entravam na terra para destruir tudo. Assim Israel empobreceu muito, pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai, na Tua presença, Pai, estamos para Te exaltar e Te glorificar. O Senhor sabe que sozinho eu não consigo. Fala conosco, em nome de Jesus. Me empresta aí por 20 minutos, pouco mais do que isso, os seus ouvidos, que nessa tarde eu estava me preparando para estar trazendo uma palavra. E eu aqui no livro de Juízes, capítulo 6, todo mundo conhece a história de Gideão. E eu achei que conhecia também. Eu achei que conhecia a história de Gideão. E talvez você já ouviu em muitas igrejas, na internet, na televisão, pregando sobre Gideão. Gideão é aquele em que Deus aparece para ele e fala: varão valoroso, Deus é contigo. Mas a história de Gideão tem muito mais para mostrar para mim e para você nessa noite. E eu peço para Deus misericórdia, para que eu possa passar o que veio do céu para mim. O livro de Juízes não é um livro qualquer. Sabemos que depois da morte de Josué, Josué não deixou herdeiros. E Deus levanta juízes na terra para julgar, como se fossem governadores. Um pouquinho mais alto, filho. Como se fossem governadores, como se fossem representantes de uma autoridade para julgar o povo. E aqui um pouco antes do capítulo 6, a Bíblia diz que se levanta uma juíza, uma profetisa chamada Débora, mulher de Lapidote, que também era profeta. Mas Débora era muito velhinha, e Débora veio a falecer. Quando Débora veio a falecer, não se levanta nenhum homem, nenhuma mulher de Deus mais para julgar o povo. E se levanta um camarada chamado Joás.
Joás, ele era o camarada, vamos dizer assim, filho da promessa. Ou seja, irmãos, quando fala que Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, Israel não começou com Israel. Israel não começou com Jacó, e nem com os 12 filhos de Jacó. Israel começou, a nação de Israel começou através de um milagre. E qual era o milagre? Um casal de velho estéril, ele com 90, ela com 80 e pouco. Depois, com 100 anos, Abraão teve um filho, Isaque. Aí começa a nação de Israel. É aí que Deus fala para Abraão: olha, de você, da tua mulher Sarai, vai nascer uma grande nação. Então Israel já começa com um milagre. E eu sei o que é milagre. Milagre não se explica. Milagre não é aquele negócio: olha, eu estou com uma dor de cabeça, fui na igreja, fui curado. Isso não é milagre, porque Doril também cura dor de cabeça, Dorflex cura dor de cabeça. Milagre é aquilo que não se explica. Milagre é o que você veio buscar hoje e vai levar em nome de Jesus. Então Israel, ele começa com um milagre: nasce Isaque, nasce Jacó, nasce os 12 filhos de Jacó. Eu já preguei aqui, dos 12 filhos de Jacó, tem José, fica no Egito, depois ele volta, Moisés tira o povo do Egito, e agora nós estamos aqui, levanta-se Josué, estamos aqui na época de Juízes, e eu falei de Débora, a profetisa, a mulher de Deus, mas quando ela falece, levanta Joás, e Joás desvia. Joás, além de desviar, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que Joás fez? Joás para de adorar o Deus de Israel e começa a adorar os deuses dos midianitas e dos amalequitas. Ele começa a adorar Baal. Fala Baal. Agora faz assim, ó. Está embaixo do meu pé. Fala Baal. Está embaixo do meu pé. Baal era um demônio adorado pelos midianitas e pelos amalequitas. E Joás, ele começa a adorar Baal. Ele faz um bosque para Baal, ele faz um templo para Baal. Eu estou falando aqui de um filho da promessa. Joás era descendente de Abraão, Joás era descendente de Jacó, de Isaque. Joás, ele se desvia e começa a adorar demônios. Mais do que isso, Joás, ele pega e tem um filho, e o primeiro filho, ele coloca o nome do filho dele de Jerubbaal, que quer dizer aquele que atende Baal. O que Baal fala, ele faz. Joás, ele pega e coloca o nome do filho dele de Jerubbaal. É a mesma coisa se eu tenho um filho com a minha esposa, e ela fica grávida, eu coloco o nome dele de Tranca-Rua. É a mesma coisa. Exu Caveira, é a mesma coisa. Olha o que esse camarada se tornou, Jerubbaal. E o que acontece? Nós lemos aqui, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, Joás, o juiz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu, irmãos, quando você se envolve nisso, quando se envolve com demônios, no começo pode ser tudo legal, mas depois os demônios cobram. E o que acontece? Israel começou a empobrecer, e os midianitas e os amalequitas que adoravam Baal começou a roubar tudo de Israel. Israel plantava, eles iam lá e queimavam. Israel tinha gado, eles iam lá e matavam e roubavam, a ponto que, nós lemos aqui, Israel começou a fazer buraco nos barrancos e morar dentro de buraco. Não é caverna não, era buraco. Fazia buraco e se escondia, porque a Bíblia diz que o fruto da terra, está escrito aqui, ó, destruíam o fruto da terra. Eles roubavam, matavam, e o que acontece? Por causa de um camarada chamado Joás, que entregou o filho dele a Satanás. Fala assim, mas Deus é Deus de milagre. O que acontece? Deus se levanta, porque nós lemos aqui, assim Israel empobreceu muito, pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus ouve a tua oração. Quando você clama, quando você busca, Deus ouve a tua oração. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o que Deus falou? Eu vou lá na terra. Está com a Bíblia aberta aí? Vai lá. Versículo 11. Então o anjo do Senhor, está escrito o anjo, viu? Não está escrito um anjo. Olha um pouquinho para mim, deixa eu ensinar uma coisa. Pastor, velho tem que ensinar as coisas. O anjo, quando a Bíblia fala o anjo, é o próprio Deus que desce. Você lembra, você fez? Chama-se teofania. Na teologia a gente aprende isso. Chama-se teofania. Deus se apresenta na terra em forma de anjo. Quando fala um anjo, era um anjo Gabriel, um anjo, no Apocalipse lá, um anjo Miguel. Agora quando fala o anjo, é o próprio Deus que desce na terra em forma teofânica, em forma de anjo. Então Deus falou: olha, está adorando o demônio, eu vou lá resolver essa situação. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a quem? Joás. Fala, o macumbeiro. Fala, o macumbeiro. E Gideão, seu filho, pastor Gideão, o nome dele não era Jerubbaal. Leia o capítulo 7 para mim, só o comecinho. Então Jerubbaal, que é, achou aí? Achou aí, capítulo 7? Comecinho. Então Jerubbaal, que é Gideão. Então, pelo tempo de igreja, nós conhecemos a história de Gideão, mas não sabemos que o pai dele tinha colocado o nome de Jerubbaal, aquele que serve a Baal. Olha a história desse homem, olha. Então o anjo, o Senhor, veio e se assentou debaixo da Ofra, que pertencia a Joás, a Bisarrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para se salvar dos midianitas. Então veio o anjo do Senhor e apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Presta atenção. Chega o Senhor e dá um grito lá: ô Gideão! E ele malhando trigo no lagar. O que é o lagar? Uma piscina, aonde malhava uva, se amassava a uva. Do lado da piscina tinha uma mangueira, um cano, onde saía o suco de uva. Então Gideão, ele estava malhando trigo. O que é malhar trigo? Malhava, pegava a peneira, assoprava para tirar a carne, preparava o trigo, assoprava. Então ele estava lá escondido dos medianitas, para não ser roubado. Ele estava dentro da piscina, do lagar, né? Onde se malhava a uva, ali não era lugar, ele estava escondido. Então ele estava lá, malhando trigo, peneirando. De repente Deus aparece para ele e fala: Gideão. Gideão, ele continua. Eu imagino, ele falou: Gideão, estou chamando você. Não, meu nome é Jerubbaal. Deus falou: não, estou trocando o seu nome hoje. Seu nome vai ser Gideão, porque eu sou Deus que troca nome. O seu bisavô, tataravô era Abrão, eu troquei para Abraão. A sua bisavó, tataravó era Sarai, eu troquei para Sara. Seu parente também era Jacó, eu troquei para Israel. Irmão, Deus é um Deus que troca nome. Saulo é Paulo, Simão é Pedro, Levi é Mateus, derrotado é vitorioso, caído Deus coloca de pé, triste Deus dá alegria. Se você acreditar, você aplaudiu Jesus. Não, eu sou Jerubbaal, eu atendo a Baal. Falei: não, você não é mais, você é Gideão, guerreiro. Gideão quer dizer guerreiro, forte. Não, mas eu sou Jerubbaal. Não, olha que Deus fala para ele aqui: olha, o Senhor é contigo, homem ou varão valoroso. Quarta-feira vocês cantaram uma música aqui, até foi a Pri que puxou. Você tem um valor, o Espírito Santo te move em você. Valoroso quer dizer que tem valor.
Você tem valor. Mesmo que as pessoas falem que você não tem valor, mesmo que as pessoas falem que você é um zero esquerda, para o Senhor você tem valor. Olha aqui o filho do macumbeiro, com o nome de Jerubaal, atendente de Baal. Deus fala: olha, os dias de Jerubaal acabou, você agora é Gideão, valente, corajoso, valoroso, homem que vai vencer os midianitas. E às vezes nós aceitamos algo que é imposto na nossa vida. E tem pessoas que não são coisas impostas, mas ela mesmo se impõe. Eu vou explicar melhor. Ai, eu nasci para sofrer. Ai, eu não tenho sorte. Eu conheci um rapaz que ele falava: eu sou tão azarado, se eu cair de costas eu quebro o nariz. E uma vez ele falou para mim assim: olha, pastor, eu acho que fizeram uma macumba para mim. Pegaram o meu nome, colocaram na boca do sapo, levaram na cachoeira, numa encruzilhada. Eu falei: então você tem que ir para a minha igreja. Ele falou: por quê? Eu falei: se colocarem meu nome na boca do sapo, o sapo vai morrer, a cachoeira vai secar e a encruzilhada vai pegar fogo e o macumbeiro vai se converter. Ai, se eu estivesse pregando para crente aqui, não. Queria estar pregando para gente que acredita. Irmãos, esse camarada Gideão, que era o Jerubaal, ele estava fadado à desgraça, escondido dentro do buraco, malhando trigo no lagar, escondido, com medo do inimigo. Tem pessoas em pleno século 21, com a Bíblia impressa no papel, com a Bíblia no celular, com a Bíblia na internet, com a Bíblia em tudo quanto é lugar. Até quem é cego tem a Bíblia em braille. Tem pessoas que não acreditam na promessa de Deus. Deixa eu te falar nessa noite: o Deus de Gideão é o mesmo que está aqui nessa noite e pode mudar a tua vida. Gideão ou Jerubaal vivia ameaçado. Sua família não vai ser ameaçada mais. Pastor, eu estou com um filho em dificuldade, uma filha em dificuldade, o traficante que... Sua família não está ameaçada mais. Gideão, ele vivia ameaçado dentro de um buraco, malhando trigo no lagar, peneirando e olhando para a vida do inimigo, porque ele era Jerubaal, ele servia a demônios, mas Deus se apresentou para ele e fala: agora acabou, agora você é Gideão, agora eu estou contigo, agora você é varão valoroso. Vamos começar a pregar. Vamos ver. 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso me sobreveio? O que é feito das suas maravilhas, que nossos pais tantos nos contaram, dizendo que nos fez subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não estou enviando você? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Se eu conheço Deus, na hora que ele falou assim: olha, a minha tribo é menor de Manassés, a minha família é a menor da tribo de Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai. Eu vejo Deus olhando para ele assim: mas é desse mesmo que eu gosto de agir. Eu gosto de trabalhar com os pequenos, eu não gosto de trabalhar com aqueles grandão, não. Eu não gosto de trabalhar com gente com o nariz empinado. Eu gosto de trabalhar com os humildes, porque os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Fica tranquilo, você não é o menor, porque Davi era o menor, Saulo era o menor, Jesus mais tarde veio ser o menor. E o próprio Jesus disse que o servo, o maior, sempre vai servir o menor. Deus está falando: fica tranquilo,
é com os menores que eu trabalho. Você está falando que você é o menor, é com os pequenos que eu trabalho. Eu já falei que você é valoroso. Irmãos, eu já falei aqui nessa igreja, não importa se você mora numa mansão ou mora num barraco, não importa que você tenha aí dólares na sua carteira ou não tenha R$1, não importa se você trabalha numa multinacional ou você trabalha de vender bala no semáforo, Deus não está olhando nada para isso, Deus está olhando o teu coração, Deus está olhando aquilo que você tem aí dentro, e se você tem um coração aberto, nessa noite você recebe o milagre. Pelo menos aqui na nossa igreja, eu como pastor, eu exijo isso. Aqui todo mundo é igual. Não é porque eu tenho um anel de formatura que eu sou melhor que você. Não é porque tenho um nível maior que eu sou melhor que você. Grande porcaria, vai ficar tudo na terra, isso aqui se joga e vai embora, mas o que é eterno permanece. A minha alma é eterna, o meu espírito vai subir, eu vou encontrar com Jesus, e lá nós seremos iguaizinhos perante a Deus. Nós estaremos durante o dia, durante a noite, durante o mês, durante o ano, durante a eternidade, adorando e exaltando aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Não se esquente, não vá ficar bravo, não vai chegar e falar: olha pastor, estão me humilhando lá no trabalho, estão me humilhando lá na minha casa. Fica tranquilo, você pode ser o menor perante os homens, mas perante Deus você é varão, é varoa de valor. Eu sou menor, eu imagino Deus, é por isso mesmo, eu escolho o menor. Eu escolho o menor. Eu lembro que quando eu saí para o ministério, a maioria sabe aqui que eu sou filho de pastor, meu pai faleceu, e colocaram outro pastor no lugar do meu pai, e eu fiquei no banco da igreja, por muitos anos, e daí quando eu casei, nós nos casamos, né amor? Falei, agora a gente tem que procurar uma igreja perto de casa, e eu fui para a igreja sede em Itapetininga, e fiquei por 9 a 10 anos, 13 anos, no banco. Nunca pedi para o meu pastor, eu quero pregar. Se bem que a voz não ajuda muito, né? Nunca pedi para o pastor, eu quero pregar. Nunca. No banco, aprendendo, comendo Bíblia, lendo Bíblia em casa, buscando. Irmãos, Deus nos deu uma inteligência para cada um de vocês, sabia? Deus nos deu uma inteligência, mas a gente tem que saber usar. Vamos ver o Gideão aqui, olha, eu sou menor, Deus falou, você é valoroso. Eu sou pequeno, você é valoroso. Eu não tenho condição, você é valoroso, rapaz. Vamos ver, continua. 16, e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo. Temos que aprender algo, e não pode sair da nossa cabeça e do nosso coração. Eu nunca fui, eu não cresci pastor de uma igreja desse tamanho. Comecei do pequeno, mas fui crescendo. Depois de 13 anos, eu pregava para 1.200 pessoas na igreja sede, e 2 vezes, 3 vezes, às vezes por semana. Vamos crescendo, mas isso não quer dizer que eu vá crescer. Um dia chegaram para João e falaram: olha, Jesus Cristo está pegando seus discípulos. João falou: convém que ele cresça e que eu diminua. O que a gente não pode é crescer, se achar. Porque eu toco o teclado, eu sou o melhor tecladista. Sempre vai ter um melhor. Sempre vai ter um melhor. Eu vou jogar futebol, eu sou o Neymar. Sempre tem um Messi, sempre tem um Cristiano Ronaldo, sempre tem alguém melhor do que a gente. E o que a gente tem que fazer? Olha, o que eu faço hoje tem que ser melhor do que ontem, mas amanhã tem que ser melhor do que hoje. A gente tem que crescer. Hoje eu falei para a pastora: olha, eu não consegui achar isso aqui na Bíblia. Tantos anos de ministério, tantos anos.
Para mim, Gideão era Gideão e não era Jerubbaal. E Deus vai na casa do macumbeiro e muda a história daquele menino. E olha o que acontece, vamos lá. 16, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo. Por isso que eu parei. Irmãos, não é nós com Deus, é Deus conosco. Não é nós com Deus, é Deus conosco. Eu serei contigo, Deus falou com ele, e tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Eu fui pesquisar o exército dos midianitas, mais de 500 mil homens, fora o exército dos amalequitas. Deus estava falando, eu estou dando força de 500 homens para você, rapaz. E rogo-te, que daqui não te apartes. Quem falou? Não, 17. E ele disse, agora tenho achado graça a teus olhos, dá um sinal de que tu falas comigo. E rogo-te, que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga o meu presente e ponha para ti. E disse, eu esperarei até que volte. Gideão olha para o anjo e fala, olha, não sai daqui. Ai, estou arrepiado, irmãos. Ô presença de Deus. Sabe, você não sai daqui, Deus falou comigo, eu estou aqui. Gideão olha para o anjo e fala, não sai daqui, eu vou voltar, eu vou buscar um presente para você. Eu vou buscar um presente para você, eu não saio daqui. Gideão vai, traz um cabrito, daqui a pouco a gente vai ler. Pega uma panela, cozinha o cabrito e fala, come. O anjo fala, coloca em cima daquela pedra ali. Gideão coloca o cabrito cozido. O anjo pega o cajado, o anjo era o Senhor. Na hora que toca no cabrito, uma fagulha se levanta e aquilo queima e some tudo. Na hora que Gideão se assusta, o anjo some também. Vamos ler? Olha que lindo. 19. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo sem fermento, e um éfo de farinha e carne, pôs no cesto e o caldo de uma panela e trouxe debaixo do carvalho e ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse, tome a carne e os bolos sem fermento, põe em cima dessa pedra e derrama o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão, tocou na carne, nos bolos, então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos, o fermento, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Ele aceitou, irmãos. Quando desce fogo do céu em sacrifício, quer dizer que ele aceitou o sacrifício de Gideão. Você vai ver na Bíblia, quando desce fogo do céu e consome, é porque Deus aceitou. Ele coloca a ponta do cajado, aquilo pega fogo, desaparece. Na hora que Gideão olha para ele, o anjo desaparece também. Então, 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ah Senhor Jeová, eu vi o anjo face a face. Porém o Senhor lhe disse, era quadrangular, né? Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Um parêntese aqui. No Velho Testamento, todos que viam a Deus tinham medo de morrer, porque escrito está, se alguém visse a Deus, morria. Tanto é que Moisés falou, eu quero ver o Senhor. Deus falou, olha, se você me ver, você morre. Então você esconde atrás da pedra e da penha, eu vou passar, você vai ver de costas só. Aqui está a prova que era Deus que estava falando com ele, porque ele ficou com medo de morrer. Mas Deus falou, fica tranquilo, você não vai morrer não. Então Gideão, 24, edificou ali um altar ao Senhor e chamou aquele lugar, o Senhor é a paz. Até os dias de hoje, em Ofra dos Abiezeritas. 25. E aconteceu, agora é a melhor parte. E aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor te disse, toma o boi que pertence a teu pai. Fala, o macumbeiro.
Toma o boi que pertence a teu pai. Fala o macumbeiro. Você está com medo de falar macumbeiro? Porque fala macumbeiro. Toma o boi que pertence a teu pai. A saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Aleluia! Pega o boi que é do teu pai, o macumbeiro, vai lá e derruba o altar que é do teu pai, de Baal, seu pai fez para Baal, e derruba também o bosque. E com o bosque, com a lenha do bosque, faz uma fogueira e sacrifica aquele boi. Irmãos, Deus estava falando: queima tudo aquela porcaria que você tem lá, queima tudo. Eu lembro lá em Potirandaba, a gente estava, uma irmãzinha, a irmã Ana, e o filho dela era crente antigo de igreja, só que não conseguia trazer a mãe para a igreja. Eu até vou contar um negócio engraçado. E daí ela chegou, gostou, se converteu, batizei ela. Ela tinha quase uns 90, né? 80 e pouco, mas ela estava fraquinha, né? Parecia que tinha mais. Ela trouxe um saco de santo para mim quebrar assim, ó. Mas era aquela fanática mesmo, beata. Para cada dia tinha um santo, para cada dia tinha uma promessa, para cada dia acendia uma vela, para cada dia fazia as coisas. Quando conheceu Jesus, ela falou: eu não preciso mais disso. Ela fez o que Gedeão fez aqui, ó, queimou o bosque, derrubou o altar, tudo que era de Baal ele jogou fora, porque Jesus é o único suficiente na minha vida. Agora você vai dar risada numa história que aconteceu. Apareceu uma macumbeira na igreja. Macumbeira mesmo, uma moça. E ela trouxe um saco para mim. No saco tinha caveira, para mim queimar. Tinha uma espada, tinha uns colar, que eles chamam de guia. Tinha uns vidros de pimenta com nome de pessoas dentro. Um saco, pastor, joga fora para mim. E essa menina era encapetada mesmo, capetada. Sabe, teve um dia um culto de jovens, Fernando. O menino do culto de jovens estava fazendo o culto. De repente manifestou demônio nessa menina e numa outra menina que estava com ela. E ligaram para mim: pastor, vem aqui na igreja que a coisa está feia. Os jovens estavam tudo lá na rua, fecharam a porta da igreja. Dentro da igreja, 2 endemoniados. Lembra? Eu peguei, eu abri a porta e falei: vamos parar com essa palhaçada aí, capeta. Mas tudo bem, ela trouxe essa menina, trouxe esse saco. E eu liguei para um irmão que era músico, o Daniel. Figura. Falei: Daniel, sabe que eu não tenho carro, eu preciso queimar isso aqui no mato. Tinha um facão. Como é que chama aquele negócio? É uma espada, tipo de uma espada. Eles faziam um sacrifício com aquilo lá. Vamos queimar isso aqui no mato. Daí nós fomos no mato, num lugar escuro, e o Daniel com medo, né? Daí eu peguei e falei: Daniel, aqui tá bom, meio dos eucaliptos, aqui tá bom. Daí ele falou: pastor, vou deixar o farol aceso. Eu falei: não deixa não, porque vai passar alguém e vão pensar que a gente está fazendo alguma coisa errada aqui, né? 2 homens no meio do mato, né? Apaga esse negócio aí. Daí eu comecei a colocar as coisas, e eu peguei aquela faca, a daga, e afinquei numa árvore e tentei quebrar e não consegui. Ele falou: pastor, daqui eu vou quebrar. E pegou a árvore mais grossa. Eu falei: eu vou aprontar com o Daniel. Ele foi lá no escuro. Eu peguei um vidro de pimenta daquele e ó, pá, ele: pastor do céu, o que é isso? Eu falei: é o capeta, filho. Morrendo de medo. Mas o que aconteceu aqui? Deus mandou queimar tudo, irmão. Mandou tirar tudo. Eu tenho um cunhado casado com a irmã dela, porque depois que ela veio para Cristo, a família inteira se converteu. Família inteira. Família inteira. Inclusive o cunhado que é casado com a irmã dela, hoje a irmã dela e o meu cunhado também é pastor. Mas a mãe do meu cunhado também era do tambor. Né? E tinha, eles moravam numa casa assim, ele se batizou tudo,
E na frente da casa tinha aquela casinha. Eu não sei se aqui em Campo Limpo tem. Uma casinha que as pessoas fazem dentro da casa, dentro da parede, e colocam uma imagem lá. Tem aqui ou não? Tem? Lá tinha. Coloca uma lampadinha para ficar acendendo ali, né? Daí um dia eu voltando da igreja, falei, Décio, tira isso daí, rapaz. Agora você se converteu, você não precisa mais disso daí. Ai não, é lembrança da minha mãe. Falei, tá bom então. Naquela noite, o guarda-roupa dele virou de ponta cabeça. Tinha acabado de comprar o guarda-roupa. Se arrebentou no quarto. Veio falar para mim, viu? O meu guarda-roupa. Eu falei, eu mandei você tirar aquela porcaria? Daí eles chamou outro pastor. O pastor quebrou, o pastor contou para mim, o pastor Danilo, meu amigo, falou, pastor, estava cheirando enxofre aquilo ali. O que aconteceu? Um filho dele ficou perturbado por muito tempo, por causa daquilo ali. Gideão queimou. Gideão, Deus mandou jogar fora. Edifica ao Senhor, Deus, um altar naquele lugar. Oh Deus! Irmãos, ele serviu a Baal. Para quem não sabe o que é Baal, Baal é uma estátua de um Deus. É uma estátua de Deus. E Êxodo capítulo 20 está escrito até na Bíblia do Papa: não farás imagem escultura semelhante a mim, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar. Não farás escultura, porque eu sou Deus zeloso, aleluia. Sabe o que quer dizer zeloso? Eu sou ciumento. A palavra zelo quer dizer ciúme. Eu sou ciumento. Presta uma carteira. Está a carteira aí? Tem alguém com a carteira? Está a carteira aí? Carteira, está aqui. Luiz Fernando namora a Gabi, praticamente noivo. Mas de repente, olha, cartãozão, hein? É ouro? A Gabi pega a carteira dele e vê a foto de uma moça. Que não é ela. Fernando, por que é isso aqui? O Fernando, como é muito crente, ele fala, não amor, eu estou orando por essa moça se converter. Você acha que ela vai acreditar? Por quê? Porque ela tem ciúme. Com Deus é do mesmo jeito, irmãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos lá. Vamos ler de novo. Aconteceu que na mesma noite, que dia que é? No outro dia não? Fala aí. Na mesma noite que o Senhor lhe disse, então foi no mesmo dia: toma o boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi, aquele de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor Deus um altar no cume deste mesmo lugar, no lugar conveniente. Toma o segundo boi, oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus estava falando, acaba com tudo. Acaba com tudo. Você quer minha presença, Gideão? Seu pai é macumbeiro, mas você não é mais. Lembra aquele hino que nós cantávamos antigamente, Priscila? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Uma vez uma pessoa se converteu e falou: ai, eu era lá da outra religião, agora me converti. Ai, se a minha avó ficar sabendo disso, ela vai virar no caixão. Glória a Deus que alcançou Jesus. Glória a Deus, não, né? Deixa eu dar um abraço na Anice. Anice, olha, derrubei até a Bíblia dela. Anice e toda a família foi quando fechou a igreja o ano passado, 2020, através da live
elas ouviram a mensagem da cruz. E era tudo papa hóstia. Tudo papa hóstia. E agora come do corpo e do sangue, e bebe do sangue. Tem o nome escrito no livro da vida, desceu pelas águas do batismo. Olha que coisa mais linda, vida transformada, vida renovada. Eu olho no rosto dela, eu lembro quando ela chegou aqui, tristinha. Agora é só sorriso, ainda mais quando o Corinthians ganha, ela fica mais feliz ainda. Tá feio, hein? Ontem eu escutei no radinho, tá feio. Vai empatar com aquele time River Plate do Paraguai. Você já viu um negócio desse? Você já viu um negócio desse? River Plate do Paraguai conseguiu empatar e saiu da Argentina, não, do Paraguai. Tudo que é do Paraguai não presta, é falsificado. Mas está aí toda a família, a Nise. E sabe o que ela fez hoje? Convidou as amigas para vir na igreja. A pastora já conhece? Ah, sim. Chegou ali na porta, falou, olha pastor, minhas amigas veio hoje aí. Falei, veio, então aí, você que está atrasada, filha. Veio primeiro que você. Mas isso é o que Deus quer fazer na tua vida, irmão, quer transformar, quer tirar você lá do Jerubbaal e transformar você no Gideão. Pastor, eu sou pequeno, eu sou menor da família, a Manassés é a melhor das tribos, e Deus está falando nessa noite, é desse jeito que eu gosto de trabalhar, é desse jeito que eu faço, eu pego o menor e faço assentar entre os príncipes da terra. Vamos terminar? Fica de pé. Queria pregar mais, mas não dá. Eu só vou ler o 29. O 29 dá vontade de chorar. E uns e outros disseram: quem fez essas coisas? Essas coisas o quê? Derrubou o altar de Baal, queimou o bosque, tirou as imagens. Investigando, irmãos, as pessoas vão investigar. As pessoas vão investigar. Ainda mais se você crescer. As pessoas querem ver o seu choro. Pessoas que colocam no Facebook: estou angustiado, estou nervoso, estou decepcionado, estou triste. Irmãos, quando a gente põe a ferida, mostra as feridas, junta mosca. Os urubuzada vem em cima. E tem mais uns que vai lá, ai, não fica assim não, Deus é contigo, mas está torcendo, tomara que dance. Porque o mundo é mau. O mundo é mau. Às vezes aquela pessoa que pensa que é teu amigo, não é teu amigo. Ele está te abraçando aqui, está dando uma facada aqui. Jesus é o verdadeiro amigo, irmão. Esse você pode contar. De dia, de noite, à tarde, madrugada, a hora que você quiser, você coloca seu joelhinho no chão e clama ao Senhor, como fizeram o povo de Israel quando estava perseguido pelos amalequitas e pelos midianitas. Clamaram ao Senhor, o Senhor falou: olha, eu vou descer lá, mas eu vou na casa do macumbeiro, eu vou resolver essa situação. E disseram uns aos outros: quem fez essas coisas? Investigando, perguntando, disseram: foi Gideão, o filho de Joás, que fez essas coisas. Eu vou fechar minha Bíblia, para deixar uma última palavra. Através de você, Deus vai mudar a tua família. Estou na frente aqui de uma pastora. Quando Deus me levantou, quando nós nos conhecemos, ela falou para mim: amor, vamos na missa comigo? Eu falei: vamos. Eu nunca fui fanático, eu respeito todas as religiões, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Eu falei: vamos. Ela falou: então vamos lá na igreja da Aparecida. É uma igreja da Aparecida. Eu falei: vamos lá na Aparecida. Eu cheguei na igreja da Aparecida, estava um calor, missa 5 horas da tarde, mas não é, né? Sol. Estava lotada a igreja. Não deu nem para sentar e eu fiquei numa porta lateral, assim, eu com ela.
E eu via, eu nunca tinha ido. Eu via que era um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, né? Todo mundo pegava um jornalzinho lá na porta, e depois, quando falava, todo mundo repetia. Daí ele falava, daqui a pouco tem um negócio assim, Deus está aqui, todo mundo fala, Deus está no meio de nós. E eu, como estou com a cabeça boa, eu decoro as coisas, né? Na hora de ir embora, ela falou, amor, o que você achou? Eu falei, eu vou contar a verdade, porque eu não posso mentir, porque eu sou crente. Eu não escutei nada que o velho falou, porque era um velhinho, um padrinho velhinho, assim. E ele falava assim, não escutei, o som não era bom da igreja, não escutei. Falei, não escutei nada, mas foi legal, né? Não queria desagradar ela, né? Foi legal. Ela falou assim, é que o padre bom não veio hoje. Eu falei, sei. Falei, então tá bom, hoje eu fui na missa com você. Domingo que vem você vai no culto. Por coincidência, era a igreja que meu pai era pastor. Meu pai já tinha falecido, estava um outro pastor lá, velhinho também. E lá em Tapetininga, ela é a segunda igreja também, como aqui. Segunda igreja do Evangelho Quadrangular. E ela sentou nesse mesmo lugar que ela está sentada aí aqui, no culto. E o pastor pregando, falando das maravilhas de Deus. E eu olhava para ela chorando. Eu olhava ela para ela chorando. Sabe o que aconteceu? Nunca mais saiu da Quadrangular. Nunca mais saiu. A minha vontade quando namoro é falar, vamos na missa? Nunca mais saiu. Irmãos, quem conhece Jesus de verdade, quem conhece Jesus de verdade, não larga muito nunca mais. Você não precisa de muleta não, viu?